instituinte, instituído e institucionalização. Esses termos fazem parte do nosso vocabulário cotidiano. Eu sempre penso que é importante a gente tomar cuidado com o uso de jargões, porque eles podem empobrecer nosso pensamento. Os jargões, eles devem ser usados muito mais para facilitar a comunicação. E aí tem que tomar cuidado para usá-los adequadamente, não usar em qualquer situação, tá? O que é isso, né? O que são esses 3 momentos da dialética do nosso trabalho? É isso que eles são. Eles são o movimento em que se dá o nosso trabalho de atuação nas instituições. Eles são uma descrição dessa roda viva do nosso trabalho ali dentro. Tá? O instituído é esse primeiro momento. Tá? O instituído é esse primeiro momento. O instituído é tudo aquilo na instituição que parece que sempre foi daquela forma. Então, ele está naturalizado. O Loriot chega a dizer que ele parece ser universal. Mas esse caráter de universal, esse conceito de universal aqui quer dizer justamente isso. Está naturalizado, parece que sempre foi assim, e sempre será assim. Parece que funciona assim em todo lugar. Ah, mas todo mundo faz dessa forma. Ah, todo mundo fez e faz dessa forma. Em todos os lugares fazem dessa forma. Isso é um instituído. No instituído, ele adquire uma característica abstrata. O que quer dizer abstrato para análise institucional? Aí é algo que parece que não veio do ser humano, é algo não histórico, é algo no qual as digitais do ser humano se apagaram. Então parece que está dado, simplesmente está dado, não veio de lugar nenhum, brotou, surgiu, sempre foi assim. É de origem divina. Então, sendo instituído, a gente acaba obedecendo e muitas vezes sem se dar conta. A gente obedece o instituído sem se dar conta. É mais comum, aliás, que o instituído ele seja algo a respeito do qual a gente não pense, a respeito do qual a gente não reflita. Porque está lá, porque existe, porque tem que ser assim. E ponto final. E ponto final. Um exemplo bem simples, até porque é uma discussão que vai e volta, é o uso de uniforme em escola. Né? Quando fala do uso de uniforme em escola, as primeiras argumentações que vêm é essa, né? De, mas é assim há muito tempo, ou sempre foi assim, né? É para identificar o aluno. Tipo, são argumentos que dão a entender que essa é uma regra universal e que tem que ser assim, que não há possibilidades fora dessa regra. O movimento instituinte, tudo aquilo que é instituinte, ele vai desmentir esse ar de universalidade do instituído. Ele vai desmentir o caráter não histórico do instituído, porque o instituído ele é histórico. Ele surgiu em algum momento, ele foi inventado em algum momento. Mas o momento de criação do instituído perdeu-se. O momento de construção e surgimento do instituído perdeu-se. Ou foi conveniente perder? Muitas vezes também, né? É conveniente perder. Tradições. Mas isso é tradição. Tá, toda tradição surgiu em algum momento. Toda tradição teve um momento que foi inventada. É que perdeu-se. E aí, quando fala que é tradição, a gente coloca como algo assim que está acima do nosso momento histórico, que a gente tem que respeitar, porque sempre foi assim, porque é parte de nossa identidade, da identidade de um grupo, de uma nação, de um povo. Né? O exemplo mais interessante é a das saias escocesas. Sabe saia escocesa? Aquela saia que os homens usam na Escócia, na Grã-Bretanha, do Highlander, do filme, né? Que é um xadrez, assim. É muito bonito, né? E aí fala-se, então, da tradição das saias escocesas. Essa tradição da saia escocesa é muito mais lenda do que tradição de fato, né? No próprio filme Highlander, que eu citei, fala, os clãs se identificavam pela estampa do kilt, que é essa saia escocesa. Mentira.
E é uma tradição recente, que é do século XIX. E que tem, não vou lembrar detalhes, mas tem uma história tão boba que é assim, havia simplesmente uma grande disponibilidade de tecido xadrez estampado para ser usado. Simplesmente isso. E aí, em algum momento, passou a ser usado para a identificação dos escoceses. Mas, então, assim, vem aquela ideia de que a tradição é sempre algo muito forte, é um hábito muito forte contra o qual não se deve lutar. Mas as tradições foram inventadas também. Aquilo que é instituído foi inventado, aquilo que é instituído surgiu em algum momento. E aí a gente coloca como algo imutável, e não é. O instituinte vem mostrar que o instituído pode ser mudado, que o instituído também é histórico. O instituinte, ele vai ser esse movimento em que nós vamos negar o universal, vamos negar a universalidade e nós vamos trazer de volta a humanização da instituição. Mostrar que aquele modo de funcionamento dela não é algo que caiu do céu ou brotou do chão. Que a instituição é feita por nós que estamos dentro dela. Ela não tem um funcionamento autônomo, ela não tem um funcionamento independente da nossa vontade, ela não funciona por si só. Que é essa a impressão que a instituição passa o tempo todo, que ela funciona por si só. Olha, vamos mudar tal coisa na instituição? Todo mundo vai falar que não pode. Você fala assim, viu, diretor, diretora, vamos mudar isso? Não, não posso. Como assim não pode? Você não é o líder máximo aqui dentro, o grau máximo da hierarquia? Não, nem eu posso. É algo que está acima de mim. Porque a instituição parece que ganhou vida própria, virou uma abstração. O instituinte, ele sempre vai, então, na concretude. Por quê? Ele vai tirar dessa posição de abstração. Ele vai tirar dessa posição de algo não histórico e vai fazer, então, com que a gente volte a enxergar a instituição como uma criação de seres humanos. Uma criação que saiu das nossas próprias mãos e que nós mesmos construímos e sustentamos. Tá? Que exemplos podemos dar de instituinte? Tudo aquilo que seja novo, que chame a atenção, que se destaque, que saia do esperado, que saia ali de um rotineiro, é um movimento potencialmente instituinte. Aí, se ele é construtivo ou não, é outra questão. Mas, por exemplo, quando a chegada do profissional de psicologia na escola já é instituinte. O que esse profissional está fazendo aqui? E por isso provoca resistências. O que ele quer? O que ele não quer? Nossa, como essa psicóloga tem cara de jovem, será que uma psicóloga tão jovem assim vai fazer um trabalho bom? Será que faz? Nossa, e esse aqui? Esse aqui tem uma cara estranha, né? Para que a gente quer um psicólogo aqui? Vai tudo falar que é culpa do professor e assim por diante. Tudo aquilo que mexa o que estava aparentemente sólido vai ser potencialmente instituinte. E por isso vão surgir resistências. Nosso trabalho tem que ser sempre instituinte. Na maior parte do tempo ele é, justamente para a gente reumanizar a instituição e fazer com que os participantes da instituição voltem a tomar em suas próprias rédeas a sua condução, não permitindo que a instituição seja um ente abstrato, independente da ação humana, tá? Por fim, a gente tem a institucionalização, que aí é um segundo momento de negação, o Lorô fala, né? Nesse momento de institucionalização, aí aquilo que era instituinte, o corpo o suficiente para fazer parte da história daquela instituição. Para agora, então, se estabelecer como algo com um pouco mais de perenidade, com um pouco mais de duração dentro daquela instituição, mas colocando a instituição dentro da história. Enquanto que o instituído, a sua origem perde-se, por isso que ele parece que não tem uma história, aquilo que foi institucionalizado tem uma história, a gente sabe a história. Por isso um trabalho de análise institucional, ele também é um trabalho documental. Por quê? Porque a gente precisa saber o processo
percorrido para que tal coisa fosse institucionalizada. E isso é que permite com que isso que é institucionalizado não se torne algo sem história, algo abstrato, não caia no buraco do instituído, de virar uma abstração também. Né? Eu vou compartilhar a tela aqui das minhas anotações, tá? Eu acho que pode ser interessante aqui, tá? Aqui, ó, um resuminho. Instituído. Instituído. Tido como universal ou não produzido. É abstrato, sem materialidade aparente. Tido como natural e independente dos homens. É aquilo que está lá há muito tempo. Ah, sempre foi assim. Sempre será assim. Mas eu sempre fiz dessa forma. E aí, então, vem se contrapor no movimento dialético ou instituinte, dentro de particularidade que nega esse universal do instituído. É a intervenção do elemento humano novamente. Não que o instituído não seja humano, mas ele perdeu a sua humanidade, parecendo não fazer parte da humanidade, parecendo não ter sido feito por mãos de homens. E aí vamos desnudar o universal com o movimento instituinte. E, por fim, a negação da negação é a institucionalização. Produção de singularidade, que repõe a instituição na história. Permite-nos observar o caráter histórico do social e desconsiderar como justa ou eternamente válida qualquer instituição. O que isso quer dizer, meu querido Lorô? Aí é a seguinte. Nós temos que tirar, desmontar, desconstruir esse caráter de pretensamente eterna e universal da instituição. De que ela seja a melhor das possibilidades existentes, de que tem que ser daquela forma, e daquela forma sempre será. Ah, mas como a gente vai fazer outra escola? Como pensar outra escola? Qual outra escola deve ser pensada? O movimento de análise institucional não vai ter a resposta definitiva para isso, justamente porque se tivesse a resposta definitiva, não seria um movimento de análise institucional. A institucionalização é justamente a produção daquilo que é singular. Eu achei a resposta nessa circunstância. Eu achei a transformação nessa circunstância. Eu achei a possibilidade de mudança e de promoção de autonomia nestas circunstâncias. Naquela circunstância lá, essa minha experiência ajuda, mas lá será outra experiência. Será outro movimento de análise. Será outro movimento de construção. Então, nós sempre iremos trabalhar com essas três, como eu vou dizer assim, três ferramentas que nos ajudam a entender a realidade da instituição. Instituído, o instituinte e o institucionalizado, a institucionalização, certo? Dentro do nosso movimento de implicação, o nosso trabalho visa ser instituinte e, quem sabe, produzir movimentos de institucionalização. Quando eu falo para vocês que quando ninguém está reclamando do nosso trabalho, quando não há resistência nenhuma porque o nosso trabalho está errado, é porque o nosso trabalho está instituído. É porque daí, pronto, tá, entrou, faz parte da parede da instituição, faz parte da estrutura da instituição, tá tudo bem, não mexe mais com nada. Perdeu sua historicidade, perdeu sua produção do humano, sua produção de transformação, seu papel de agente de transformações. E nos colocou na ilusão de que chega em um momento as coisas podem atingir o seu ponto de perfeição e não precisam mais mudar. Que isso que é instituído também. O instituinte mostra, sempre pode mudar. E geralmente quando atinge um certo suposto ponto de perfeição, a partir do qual não há mais mudanças, na verdade é porque aquilo se tornou um baita de um instrumento de poder e alguém está fazendo um belo uso, belo ironicamente, tá fazendo um baita uso desse instrumento de poder e por isso não quer que mude, tá? Então a gente tem que ter consciência disso tudo. Valeu, gente!